Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com a sua família. Para você que não conhece, esse é o canal Rodrigo Libório, onde trago mensagens de fé, de esperança, a palavra de Deus para os nossos corações. Desde já, meus irmãos, quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade e agradecer a todos os irmãos pela força, pelo carinho, pelo apoio que os irmãos dão aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Peço a todos vocês que fiquem até o final do vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu like. Meus irmãos, o like é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e possa aí espalhar no YouTube, na plataforma. Então, deixe esse like, coopera aqui com o canal, ajude o irmão Rodrigo aqui também, e também peço para que vocês aí também deixem um comentário, que é muito importante. Eu sempre estou lendo o comentário de todos vocês. Amém? Que Deus abençoe. Deus traz aqui a palavra que fala em Mateus 24, que eu estarei lendo aqui com a ajuda de Deus para todos vocês. Mateus 24, versículo 3. Mas aqui, é claro, nós vamos abranger muito a questão desse cenário que nós estamos vivenciando no mundo. E a palavra ela diz aqui, ó, o sermão profético, o princípio de dores. E diz aqui no versículo 3: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui vocês conhecem muito bem o que diz em Mateus 24, que exatamente ele fala sobre essas questões de guerras, rumores de guerras, essas questões que fala aí também do ser humano, a questão que fala sobre as pestes, né, sobre muitos sinais, né, que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E olhando aí esse cenário global, esse cenário aí que nós estamos observando, eu deixo aqui uma pergunta: o que falta mais acontecer nesse mundo para a volta de Jesus? E eu observando, hoje o mundo ele se encontra cada vez mais soberbo, as pessoas, né, cada vez mais soberbas, as pessoas querendo saber mais de si próprio, não estão mais preocupadas com as outras. Então, assim, se eu estou bem e você está nessa situação, então não está preocupado, sabe? Não está em sintonia com o próximo. Então o amor se esfriando cada dia mais. E agora a gente vai partir para o lado dessa situação que está acontecendo no mundo, que a gente tem que orar, meus irmãos, orar. Mas vocês podem, assim, orar pela paz, né? Orar pela paz em Israel, orar pela paz ali no Oriente Médio, os países que estão aí, para que Deus tenha misericórdia. Mas vocês podem me perguntar assim: mas irmão Rodrigo, eu vou orar pela paz? Irmãos, nós temos que orar pela paz. O Senhor Jesus, ele diz ali que nós devemos ser misericordiosos, né? No caso aqui fala em Mateus 5, né? Que fala nas bem-aventuranças. Então nós devemos orar sempre pela paz. Sabemos sim que a palavra de Deus ela vem se cumprindo, que as profecias estão se cumprindo, que essa situação toda de guerra, essa situação toda que está acontecendo no mundo, a palavra de Deus ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. E estamos observando ali um cenário onde pode se tornar até mesmo uma G mundial. Então, a gente tem que estar com os nossos olhares atentos, mas a palavra que sempre Deus traz aqui no meu coração, e já tem praticamente, acredito eu, que 2 vídeos que eu venho falando nessa questão que Deus toca grandemente no meu coração para falar para todos nós a questão da vigilância, a questão de a gente orar mais, da gente ter fé, de a gente ter esperança em Cristo, porque Ele é a nossa salvação, o Senhor Jesus é a nossa salvação. Então, assim, não vamos atribular o nosso coração, até porque aqui na palavra em Mateus 24 fala, se eu não me engano aqui, no versículo 14, ó, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, assim,
Vocês podem até me perguntar, mas irmão Rodrigo, é o fim dos tempos? Sim, mas eu acredito que nós estamos aí no princípio de dores de parto. Então o mundo está gemendo, o mundo está com dor, as coisas estão acontecendo. Então é momento agora de a gente estar mais em oração, é momento de a gente estar na vigilância, na prudência, é momento de arrependimento de pecados, é momento de se voltar para Jesus, pedir perdão dos teus pecados. O Senhor Jesus, ele é misericordioso, o Senhor Jesus, ele pode te perdoar, mas você tem que estar buscando. Não adianta você querer mais se distanciar de Deus, porque se Deus tem uma obra na tua vida, então assim, pela dor ele te busca, pela dor ele te traz. Então não queira fazer dessa maneira. Então o Senhor ele te chama por amor, o Senhor ele te chama porque ele te ama. Então busque o Senhor Jesus enquanto há tempo, enquanto você pode achá-lo, porque amanhã pode ser tarde demais. E o Senhor ele sempre traz isso aqui nos vídeos, essa questão de a gente trazer o evangelismo, mas de uma maneira assim, até achei legal a forma que uma irmã comentou aqui, né, a questão do evangelismo, né, do cristianismo ali, né, primitivo, né, do evangelismo primitivo, e é o que o Senhor sempre trouxe ao meu coração, essa questão de sempre trazer ali as palavras do apóstolo Paulo, né, dos discípulos de Cristo. Então, assim, sempre vai ter palavra aqui de arrependimento. Eu sei que muitos não gostam, eu sei que muitos estão ali no conforto, quer viver só nesse pecado, quer viver só fazendo coisas que desagradam ao Senhor, mas isso daqui eu nunca vou pregar aqui, a questão de você vai lá e faça, de você continue desse jeito, não. Aqui é palavra de correção, aqui é palavra de transformação que Deus toca no meu coração para trazer para todos os irmãos, porque, meus irmãos, nós não podemos viver conforme o mundo quer, nós temos que viver conforme o Senhor Jesus nos orienta, porque, meus irmãos, é bem claro, a porta do céu é estreita, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Então, assim, meus irmãos, não é muitas pessoas. Então vamos andar fiéis com Jesus e olha só, observando todo esse cenário, desde o que nós tivemos aí, essa questão da pandemia, né? Então o mundo parou. Desde lá para cá o mundo sofreu uma mudança tremenda e está acontecendo diante dos nossos olhos os sinais que o Senhor Jesus deixou aqui em Mateus 24. Então, se você ainda não leu, leia Mateus 24 e olha só e pensa, raciocina o que está acontecendo no mundo hoje. É tudo que está aqui. Mas o Senhor Jesus manda essa palavra para que nós venhamos mais uma vez andar na vigilância, andar na prudência, andar no arrependimento, tomar a cruz e siga-me, tomar a minha cruz e siga-me. Então, assim, se afastar das coisas desse mundo que não traz alegria para nós, que é tudo passageiro, que tudo vai ficar, tudo vai ser destruído. Mas o mais importante é a gente ter o Senhor Jesus dentro do nosso coração, deixar o Senhor Jesus fazer morada, trabalhar na nossa vida. A nossa vida aqui, a gente tem um prazo de validade. Então, o que que adianta você ganhar tudo nessa terra, mas perder o reino dos céus? O que adianta? Você não vai levar nada. Você não vai levar teu carro, você não vai levar tua casa, você não vai levar seu fogão, sua geladeira, você não vai levar nada. Seus bens materiais. Então, vamos se esforçar, vamos servir o Senhor de todo o nosso coração, vamos orar mais. Eu sei que a tristeza bate, eu sei que muitas das vezes a tribulação vem, a nossa vida às vezes parece que não tem sentido, a gente olha assim e fala: Senhor, o que vai ser de mim? Mas entenda uma coisa, se você está com Jesus, se você entrega o teu coração para Cristo hoje, você que está ouvindo essa palavra, você abrir o teu coração, tenha certeza que a prova vai bater, tudo vai bater na tua vida que você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, agora é meu fim. Não. O Senhor Jesus, ele te levanta pela essa palavra e ele vai
trabalhar na tua vida de uma forma que você menos espera, que você vai falar glórias a Deus, aleluia. Então você vai agradecer muito a Deus por tudo que Ele vai fazer na tua vida, mas esteja firmado com Cristo Jesus, esteja no caminho santo e bendito, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para frente, olhe para Cristo. Essa é a palavra, meus irmãos, que Deus traz avante ao meu coração. Então, em questão desses sinais que nós estamos vivendo aí, nessa questão aí dos fins dos tempos, porque eu acredito muito que nós estamos vivendo o fim dos tempos, que nós estamos sim nas dores de parto. Então, vamos observar, eu sempre falo aqui essa questão do acordo de paz, como virá o anticristo, né? Então, o anticristo ele virá com proposta de paz, né, com um acordo de paz, lembrando sempre com o acordo de 7 anos. Você quer saber o dia quem é o anticristo? O acordo de 7 anos. Construção do terceiro templo em Israel, em Jerusalém. Então, se atenta aos sinais, não desvie os teus olhares. Eu sei que muitas das vezes a gente pode olhar assim e falar assim, são coisas negativas, sim, mas, meus irmãos, quando a gente está com Jesus, nada vai nos abalar, nada vai nos abater, porque o Senhor Jesus, Ele falou aqui, mediante a palavra, né, então para que nós sejamos firmes, corajosos, que nós sejamos, né, como as virgens prudentes, que nós venhamos ser aí praticamente, né, levantar a nossa cabeça, servir o Senhor, porque na verdade a nossa morada não é aqui, é a glória de Deus que foi preparada, né, pelo nosso Senhor Jesus para todos aqueles que forem firmes e fiéis até o fim. Amém, meus irmãos? Então, vamos nos atentar mais aí aos sinais, vamos observar o que está acontecendo aí neste mundo, vamos orar pela paz, vamos orar pelas vidas que estão ali naqueles conflitos, então, porque não é fácil o que muitos ali estão passando, e orar pela humanidade, orar pelo nosso país, que Deus tenha misericórdia também do nosso país, dos governantes. Então, nós temos que fazer o nosso papel de servos e servas de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Desde já quero agradecer muito vocês por essa força, pelo sempre o carinho que vocês têm aqui comigo, né, pelo canal, que Deus abençoe, e desejo a todos vocês uma ótima noite de segunda-feira e uma excelente semana abençoada por Deus. Que a santa paz de Deus esteja sempre dentro dos nossos corações. Até o próximo vídeo, assim Deus permitir.